Glórias a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Estamos trabalhando o catecismo do Westminster, ainda sem esquecer. Trouxe? Escapou, hein? Certo. Nós saudamos o nosso cenário que volta para a nossa amada igreja, depois de fazer missões lá na casa, hein? Todos os dias, eu sei, todos os dias, Aisla e Nicolas, antes de dormir, cantavam os hinos, por isso que eles levaram o Inário. Estamos meditando no Catecismo de Westminster, pergunta 10 de um monte. Entendeu? Eu pensava que a gente ia tratar uma pergunta por período, esquece, né? Também não estamos aqui numa corrida de 100 metros rasos, então tá tudo certo. Pergunta número 10, como criou Deus o homem? Antes de falar sobre essa pergunta, uma coisa que você tem que entender é que todas as dominicais elas são importantes, ponto. Mas o que nós estamos trabalhando aqui com as perguntas é algo que vai definir o seu cristianismo, o que ele é, como é e aonde é alicerçado esse cristianismo. Porque muitas vezes o que acontece é que nós cremos porque cremos. E eu ainda estou esperando a resposta do Moisés. O Moisés compartilhou comigo um vídeo lá, em que o cara baiadava com alta voz lá, que o espírito mata, a letra mata, o espírito vivifica. E eu não sei, eu fiquei meio assim, será que ele está concordando ou ele está discordando do cara, né? Fiquei preocupado, porque o cara ele vem trazendo uma vibe lá, entendeu? Que se não tiver cura, não tiver milagre, não tiver não sei o que e tal, não adianta ficar falando a palavra não. Que Gamaliel ensinou Paulo e aquilo ali foi tudo descartado, é como se aquilo tivesse sido descartado. E eu fiquei olhando aquilo, entendeu? Eu falei assim, o Catecismo do Westminster, ele tem esse objetivo, nortear o teu evangelho, no que você crê. Porque as pessoas elas vão perguntar para você qual é a razão da sua fé. 1 Pedro diz, você tem que estar sempre pronto para dar razão da sua fé àqueles que questionam. Então, o catecismo tem essa obrigação, tem essa finalidade. Pergunta número 10, como Deus criou o homem? Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Então, ele vem trazendo já de cara um conceito que ele é totalmente contrário ao que a sociedade de hoje diz. A condição de que macho e fêmea. Então, hoje, estava vendo ontem, a Capitã Marvel, entendeu? Vai ter o Capitão Marvel 2 agora, né? E aí mostrou lá que ela vai ter um novo gênero, que ela vai revelar qual é o gênero dela. Para quê que a Disney vai trocar o sexo da Capitã Marvel? Porque tem que influenciar a geração. Então essas crianças estão vendo e falam, olha, ela é forte, ela é poderosa, e ela pode ser. Então essas coisas a gente tem que entender. Então uma pergunta como essa, número 10, daqui a alguns anos, ela tem que ser arriscada. Porque se você falar, você vai ser preso. Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Por mais que você se olhe no espelho e veja quem você é e o que você faz, Deus criou você com a sua própria imagem, com o objetivo de ter retidão e santidade. E para que você domine as criaturas e não domine o próximo. Nós não somos chamados a dominar o próximo, e sim as criaturas. Homem à imagem de Deus. O que é um homem à imagem de Deus? Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, dotando-os de inteligência e retidão. Então nós temos que entender que não existem dois sexos, não existem mais que dois sexos. Por mais que as pessoas falem, lutem, briguem, apareça no manual disso, daquilo outro, ou é homem ou é mulher. Falava, acho que umas 2 semanas atrás, de um livro que eu estava lendo, em que uma mãe estava preocupada, porque o filho ou a filha ia se formar e ela não sabia se comprava um vestido ou se comprava um smoking. Ela teve que comprar os dois, para que aquela menina, quando ela acordasse, ela decidisse o que ela ia ser, ela podia definir. Mas Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais. Nós pensamos, nenhum ser criado, nem a samambaia, nem o golfinho, nem o macaco, por mais que tenha o planeta dos macacos, e aparece lá como é que é o nome do macaco lá? O César, entendeu? Que não é o Paulo César. Entendeu?
o César, que ele fala tal, aquilo não existe. Aquilo é ficção, sabia disso? Então não existe nenhum ser humano, nenhum animal que pense, que raciocine. Então, o animal ele pode ter dentro da escala animal, ter reações melhores, ou pode ter uma inteligência melhor dentro do âmbito animal, mas se você colocar um cachorro, por mais sábio que seja, e colocar ele diante de um espelho, ele não vai conseguir entender que aquele reflexo é de outro, é dele, não do outro. E ele vai começar a latir, ele vai querer avançar, ele não consegue entender na mente dele, porque ele não é um ser racional. Hã? Ele não é um animal racional. Falei, Perdão. Ele não é um animal racional. Inclusive você não é um animal racional. Porque você é um ser criado em imagem e semelhança de... Por mais que a biologia fale, você não vai discutir. Gabriel, Rafael, Luísa e quem for mais fazer o vestibular, se aparecer lá que você é um animal racional, você clica que sim, tá? Mas a Bíblia fala que não, tá? É só para você ganhar um pontinho lá do vestibular, tá? Nós não somos animais, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Ele cria tudo e quando ele vai criar o ser humano, ele cria de uma maneira especial, conforme a sua imagem e semelhança. Nós temos almas imortais também. Você não vai deixar de existir. Um conceito teológico diz que nós vamos passar por um tempo chamado aniquilismo, ou seja, você morreu, puf, não tem mais Luísa, não existe mais, não existe a essência, não existe o pensamento, não existe o sonho, não existe a mente, não existe a alma, não existe nada. Não, nós somos seres eternos, até enquanto Deus assim o permitir. Dotados de inteligência e retidão, segundo a sua própria imagem, dando-lhes capacidade de cumprir ou transgredir, e isso é uma capacidade que nós temos a partir da queda no Jardim do Éden, de obedecer ou transgredir as ordenanças divinas, pois a sua própria vontade, ser humano, é mutável. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá, então, ou você tem a Bíblia como a palavra de Deus, ou não tem. Ou ela é a palavra de Deus, ou ela contém a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, você tem que acreditar que o que está escrito entre Gênesis e Apocalipse, exceto a Bíblia da vovó, do vovô, da titia, do cachorrinho, entendeu? Que tem aquele monte de comentário lá, esquece, tá? Tudo que está escrito é palavra de Deus. Se você não entende, ou se você está tendo uma interpretação errada, o erro está com você e não nas escrituras sagradas, tá? Esse é o princípio que você tem que ter diante de qualquer coisa que te for apresentado. Seres humanos receberam também o preceito de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Os seres humanos, antes do pecado, não sabiam o que era o certo e o que era errado. Eles faziam porque havia neles o Espírito Santo que a instruía, e eles não tinham essa condição, eu vou fazer pelo mal, eu vou fazer pelo bem, aí eu vou fazer isso para ganhar um a mais, para ganhar a menos. Não tinha esse tipo de pensamento. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Enquanto obedeceram a esse preceito, os seres humanos, Adão e Eva, foram felizes em suas vidas, mantiveram a comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí é muito interessante que a ação de Satanás, ela é uma ação que ela distorce as escrituras. Quando ela chega, quando a serpente chega, eu não gostei dos dois sozinhos ali, não, dá uma puxada aí para sentar aí, porque não vai dar certo, tá? Então quando Satanás ele chega para seduzir Eva, ele vem trazendo e falando assim: é certo que não morrereis. Deus estava falando o conceito da morte espiritual e Satanás estava falando o conceito da morte natural.
Então, realmente, Adão e Eva não morreram, pelo menos naquele momento não morreram. E naquele momento, o que Satanás estava falando estava certo. Mas ele enrola Eva, porque o objetivo dele é fazer com que as palavras de Deus fiquem em dúvida. Enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em suas vidas. Por que você tem dificuldades? Por que nós sofremos? Porque nós somos desobedientes às Escrituras. Não quer dizer que você não vai ter luta, não quer dizer que você não vai ter dificuldade, quer dizer que você vai lidar com as dificuldades de uma maneira diferente. O exemplo mais legal é você pegar o carro depois do dominical e ir lá no cemitério, procura um enterro de crente e um enterro de não crente. Você vai ver que são duas situações semelhantes, duas pessoas que foram queridas morreram, e o lidar com a morte das pessoas ele é totalmente diferente. Então as pessoas, Adão e Eva naquela época, eles eram felizes, eles tinham comunhão com o Senhor. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Com que idade os seres humanos foram criados? Foram pequenininhos, crescendo? Adulto. A figura dos seres humanos, eles foram criados por Deus já como seres humanos adultos, que vai ser uma condição semelhante quando Cristo vier voltar. Quando ele voltar na segunda vinda dele, eu tenho 55, a Helena tem 4, 5? 5. Quando nós subirmos, vai ter todo mundo por volta de 30 anos. É a condição do vigor máximo do homem, do ser humano, que é a condição de quando os sacerdotes começavam o seu ministério, que a gente vê isso em Isaías, em Ezequiel, e a gente vê também do início do ministério de Cristo. Então espere você ter 30 anos na glória. O homem e a mulher foram criados por Deus em seu estado adulto, física, mental e espiritual. Não é só físico, mas também no sentido de mente. E eles estavam dotados de uma alma mortal. Por eles foi gerada toda a humanidade. A imagem de Deus no homem. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Semelhança. A semelhança de Deus se constitui em uma alma racional e imortal, sendo moral, livre e pessoal. Então, por essa condição, o homem tem o conhecimento de Deus e a capacidade de apreensão das coisas espirituais. Em que nós somos criados à semelhança de Deus? No sentido de nós sermos eternos, de nós sermos seres pensantes, de nós termos poder de decisão dentro das nossas vidas, e nós conseguimos identificar a figura divina de Deus. Apesar da natureza, e aí a palavra de Deus mesmo fala, né, que até os pássaros cantam em louvor ao Senhor. Então, amanhã de um dia, à noite, quando chega, toda a condição da natureza, ela mostra para o ser humano a figura divina de Deus. E nós, como seres humanos, somos os únicos que conseguimos identificar a figura de Deus, por exemplo, na natureza. Por isso que em Romanos diz que aqueles que não atestam ou não reconhecem a figura divina de Deus através da natureza, eles são indesculpáveis. Então a pessoa não é desculpável dizer que não conhece. Todo ser humano, ele nasce com uma coisa dentro do coração que chama-se sensus divinatis, em latim, que quer dizer o senso do divino. Todo mundo sabe que existe um Deus. Todo mundo, o budista, o satanista, todo mundo sabe. Dentro do seu interior ele sabe. Ele pode não saber nomear que Deus é, mas que ele sabe que tem, sabe. Outro contexto muito interessante é que todo ser humano ele também é adorador por natureza. Ou ele adora a Deus, ou a si mesmo, ou qualquer outra coisa. Nós somos seres adoradores, nós buscamos aonde depositar a nossa confiança, o nosso interesse, a nossa satisfação, nós buscamos. Se você pegar um brasileiro, por exemplo, e se colocar ele sentado e a música começar, daqui a pouquinho o pezinho está batendo,
ou tá a mão fazendo alguma coisa, entendeu? O ministério pentecostal, ele nasce porque as pessoas, elas não conseguem ficar num ambiente em que Deus está falando de Deus e a pessoa está lá parecendo uma múmia parada, entendeu? E aí ela pode ter tanto uma expressão exterior como interior, não há problema, mas ela não pode ficar apática diante da presença de Deus. Então ou o cara curva a cabeça, ou ele se quebranta, ele chora, ou ele dá um glória a Deus, ou bate palma, alguma coisa o cara tem que fazer. E o que acontece muitas vezes é que a gente trabalha com externos, os extremos, né? Ou o cara é extremamente avivado, exterior e dentro é vazio, e do outro lado ele é totalmente inerte a não fazer nada, e parece que o cara tá introspectivo espiritualmente, também não é nada. E Jesus, quando olha para esse tipo de pessoa, fala assim: você é que nem um sepulcro caiado. E até você ir num bom cemitério, um cemitério bonito, você não vai entender o que eu estou falando. Eu já falei para vocês, já fui com a Rô na Argentina, e você visita o cemitério, e você olha e fala: meu, que cemitério bonito. Mas dentro das imagens, das coisas lá, das esculturas, continua a morte lá dentro, tá? Então nós temos essa capacidade de reconhecer Deus e uma capacidade de aprender das coisas espirituais, mas houve a queda. Através da queda, o homem continuou com a consciência inata do conhecimento de Deus. Mesmo pecadores, nós sabemos que existe Deus. Mas a capacidade de se voltar para Deus, de compreender as coisas do Espírito, de sujeitar ao seu governo moral e espiritual foi destruída. Apesar de nós sabermos que Deus existe, todo ser humano sabe, as pessoas não conseguem se voltar a Ele. É quando a pessoa fala assim: eu não tenho forças. A pessoa sabe que é aquele caminho. Você vai e fala de Cristo, você fala para a pessoa ir na igreja, fala que é abençoada, a pessoa se afeiçoa, acha interessante, gosta de ouvir, mas não quer participar. Por isso que o livro de Hebreus fala: e não hajam como os demais. Que o quê? Deixa de congregar. Essa condição de você deixar de congregar é uma condição que faz com que o seu coração se esfrie para as coisas de Deus. Você acha que você conhece, você acha que você pensa, você acha que você entende, e você não entende absolutamente nada. Através da queda, o homem, ele perde a capacidade de se voltar para Deus. Ele não compreende as coisas do Espírito. Você fala para a pessoa e a pessoa não entende. É o que eu falo muitas vezes para algumas pessoas. Você ensina, a pessoa continua fazendo errado. Ensina, faz errado. Ensina. Será que você não entende? Não entende. E não adianta você perder a paciência, porque a pessoa não está entendendo. Por mais que você fale, a pessoa não está entendendo. E as pessoas também não conseguem se sujeitar ao governo moral e espiritual. Você acha que pessoas com desvios da sexualidade, a gente vê todas aquelas letras lá, você acha que o cara acha que está certo? Estava vendo uma pessoa que ela falou assim, que até o fim da vida dela, ela vai se tornar um dragão por completo. Aí a pessoa está com aquela transformação corporal, a pessoa... ela acha que ela está certa. Ela está tão cega que ela não consegue olhar no espelho e ver que algo está estranho. Senão tudo está estranho. A pessoa ela não consegue olhar para si mesmo e ver qual a condição dela. Quando alguém fala sobre moralidade, por exemplo, dentro da área sexual, a pessoa ela fica chocada. Por que você está falando isso? Isso não pode ser. Eu tenho direito a ser feliz. E aquela frase que eu já falei para vocês: o meu corpo não me define. Você vai começar a ouvir essa frase. Adão, como representante da raça humana, transmitiu a toda a humanidade os efeitos da queda. A natureza depravada e a total incapacidade do homem de fazer o que quer que seja para agradar a Deus e salvar-se a si mesmo. Um efeito claro da queda é que nós passamos a ter uma natureza totalmente depravada. Nada que nós venhamos a fazer é abençoado, a não ser que venha de Deus. Nosso coração, ele é um coração que trabalha no contexto de troca. Eu quero dar para receber. Se eu não receber, eu abandono. Eu não quero falar nisso. E a gente vê a condição de Paulo, que falava que o que ele quer fazer, ele não faz. E o que ele não quer fazer, ele faz. Essa é a herança dos primeiros pais que os homens carregam até hoje. E a pergunta que eu faço para você é: qual é a herança que você deixa para os seus filhos? É dinheiro? É o moral? É o espiritual?
Nós como pais, nós como líderes, nós temos uma obrigação de deixarmos uma herança para aqueles que vêm após nós. O que seus filhos têm visto você fazer? Eles têm visto você ler as Escrituras? Eles têm visto você orar? Pô, pastor, eu sou solteira, sou solteiro. As pessoas que estão à sua volta, qual é o seu legado? No mundo corporativo fala muito do legado, né? Eu tenho que deixar um legado. As pessoas elas têm que me conhecer por causa disso, por causa daquilo, pelo número de prédios que eu construí. O que você deixa de legado para as pessoas que estão à sua volta? Moisés está lá na academia. Qual é o legado que o Moisés deixa? São bons profissionais de jiu-jitsu, muay thai? Ou são pessoas que são tementes ao Senhor? Nós temos que pensar nessas coisas. Será que Deus ele trouxe você para a terra para você ser apenas um vendedor, com todo respeito, tá? Apenas um vendedor de flor? Ou para você levar o evangelho através da sua profissão? São coisas que nós temos que pensar, mas que nós não pensamos. A herança que os nossos primeiros pais nos deixaram é uma herança de pecado, de depravação. Não é preciso ser religioso para ter a consciência do pecado. Nós sabemos que as coisas estão erradas. Tem um teólogo chamado Goethe que diz: não vejo falta alguma cometida que eu também não tivesse cometido. Então é algo que o próprio Cristo fala. Não esquece que você antes era assim. Vocês eram dessa forma, vocês eram mentirosos, vocês eram ladrões, vocês eram isso, vocês eram aquilo. E a gente tem essa facilidade de esquecer quem nós somos. A palavra de Deus fala que se você passar na frente do espelho, rapidamente você esquece a sua feição. Mas nós não esquecemos o erro e o delito do outro. Nós carregamos aquilo como se fosse uma arma para a gente poder voltar a utilizar. O pecado original não se transmite pela substância do corpo ou da alma, mas é imputado pelo decreto de Deus em função do pecado de Adão, pois ele era o representante da humanidade no pacto das obras. E aí a gente tem que achar que não é algo que você desenvolve, é algo que já vem com você. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, todos os seres humanos, por ordenança de Deus, carregam esse peso. Todo ser humano tem que trabalhar com o suor do seu rosto. Todo ser humano vai ter uma luta entre a carne e o espírito. Isso é um desígnio primário de Deus por causa da consequência do pecado. Todas as suas ações têm consequências. Não, mas eu vou orar para Deus, vou falar, está amarrado. E vai continuar desamarrado. Você olha para aquela dívida que você está lá passando, você fala assim, está amarrado. Na segunda-feira, está lá. Eu repreendo essa dívida. Entendeu? Estava vendo um vídeo, eu acho que eu compartilhei, como eu comentei com vocês. Um pastor alugou um imóvel para fazer igreja e não paga aluguel. Aí a proprietária lutou, não teve, arranjou uma ordem de despejo, foram os policiais lá, e o policial olhava para aquele pastor e falava assim, o senhor tem que desocupar a casa. Ele olhava para ele e falava assim, em nome de Jesus eu te repreendo. Sabe que não aconteceu? Os policiais não sumiram. Eles continuaram lá. E eles olhavam para aquele homem e falavam assim, mas o senhor acha que o senhor está sendo bênção na vida da proprietária desse imóvel? Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. E eu te repreendo, Satanás. Cala a boca. Pode repreender à vontade. Ele vai ter que sair do imóvel. Não somente os homens carregam em si o peso do pecado original, como também a terra é amaldiçoada pela desobediência de Adão. O pecado original é imputado à pessoa e não somente à alma ou ao corpo. Dessa forma, como a pessoa de Jesus é divina, o pecado de Adão não foi imputado apenas a ele. Você tem que imaginar um copo d'água. Essa água pode ser tanto o evangelho, que quanto mais você se enche do evangelho, não é se enche de ficar de saco cheio, hein? Se enche do evangelho, você transborda. E quando você transborda, você alcança. Outro dia, eu lembro que acho que foi quem que deixou o copo? Foi o Wallace, né? Que deixou o copo d'água aqui e derramou aqui. Não foi o Wallace que derrubou, não? Foi, né? Quando eu derramei aquela água, molhou tudo aqui. Entrou nas folhas, tinha umas 10 folhas de papel que molhou tudo. A função da água é essa. Ela vai alcançando. Mas o pecado faz isso também. Quando você vive num contexto pecaminoso, as pessoas que estão à sua volta, elas são contaminadas. Quando Adão e Eva pecaram, a terra foi contaminada. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22.
Rayane, 15, 22. Primeira Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos os seres humanos? Todos morreram. Só os filhos. Todos morreram. Todos morreram. Mas os que vão ser vivificados são todos. Todos quem? Os eleitos de Deus. Tá? O versículo que eu queria não está aqui. Eu pensei que fosse até esse que ia falar. A natureza ela é impactada. E até hoje ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Se nós não nos manifestarmos no sentido de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, Cristo não volta. E se Ele não volta, a natureza continua sofrendo. E ela geme, aguardando que você desperte do seu sono. A salvação. Em seu estado atual, o homem é incapaz de prover a sua própria salvação, independente do modo como proceda. Seres humanos não conseguem, à parte de Cristo, alcançar a salvação. Não, mas o cara confessou verdadeiramente ou confessou da boca para fora? A palavra de Deus diz que até os demônios temem e tremem ao Senhor. Temem e tremem a palavra. Quando Jesus ia chegando no local em que havia endemoniado, os caras já começavam a gritar e falavam assim: ô Jesus, o que você veio fazer aqui? Você está muito adiantado. Eles temem e tremem. Efésios 2:5. Menísia. Hã? Efésios 2:5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça de Deus. Nós estávamos mortos no nosso pecado, como todos os seres humanos, mas através de Cristo nós somos salvos. A responsabilidade. O homem é um ser moral e tem a obrigação de executar os desígnios de Deus, mas após a queda, não traz mais em sua natureza a capacidade para executar o bem. Mas apesar dessa incapacidade, o homem mantém a sua consciência moral e por isso todos os homens são responsáveis perante Deus. Romanos 7, 23 e 24. Romanos 7, 23 e 24. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então o apóstolo Paulo está mostrando a luta que ele tem em relação à pecaminosidade do seu ser. E ele olha, ele sendo apóstolo Paulo já, entendeu? Já consagrado, já pregando o evangelho, ele olha para aquela condição e fala: quem que vai me livrar dessa condição que eu vivo? Quem que vai me impedir de fazer o que eu faço? E aí, se você ler com calma as cartas paulinas, você vai ver a ação dele iracunda em várias ações, em que Paulo ele era reconhecido também como uma pessoa iracunda, uma pessoa que tinha dificuldade de lidar com as coisas. Imortalidade do homem. Você é imortal. A imortalidade do homem procede de Deus, que é eterno e imortal em si mesmo. A nossa imortalidade não procede de nós mesmos, mas procede de Deus. Deus ele nos concede a imortalidade como um benefício dele sobre as nossas vidas. Então nós não vamos morrer. Morrer no sentido de deixar de existir. Tá? A alma imortal do homem foi dada pelo sopro de Deus, o que diferencia o homem dos animais irracionais, criados também pela palavra de Deus. Quando o bichinho morrer, ele vai para onde? Para a terra. E depois ele, se for muito tempo, ele vai virar petróleo. Tá? Não existe o céu dos bichinhos. Não existe. Não existe. Moisés,
Aí eu lembro que uma pessoa falou assim que quando estiver chegando lá, teve um sonho que estava assim no céu, aí vinha uma escada rolante subindo, 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 aí daqui a pouco o bichinho aparecia. Com todo respeito, entendeu? Não vai ter céu dos bichinhos. Não há a alma de Deus, não há o sopro de Deus no sentido de aquele ser, ele ser imortal. Imortal apenas o homem. Por mais que você olhe para uma condição e fale, eu prefiro ter 1000 animais como amigos do que pessoas, você vai continuar tendo que conviver com pessoas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. 1 Timóteo. Aisla 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eternamente. Está falando de quem? Jesus. Deus. Então ele vem trazendo essa condição da figura de Cristo como sendo aquele que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, aí que está falando da figura de Deus Pai, que é capaz de ver. Ele é o único que é capaz de ver. Então essa figura de imortalidade, ela é passada pelo próprio Deus para mim e para você. Evolução. Isso é um tema que a gente poderia... É meio complexo, mas... Se Deus abençoar, qualquer dia a gente vai trabalhar sobre isso. Evolução. Quando Charles Darwin publicou em seu livro A Origem das Espécies, o mundo científico ficou eufórico, finalmente alguém havia desvendado o mistério. Atualmente a teoria da evolução é defendida por poucos cientistas realmente qualificados. A grande maioria que defende que houve uma evolução são pessoas fraquinhas. Nenhum objeto, nada que você deixe parado, ele vai evoluir, ele apodrece, ele estraga. Não existe nada no mundo, mesmo para o Sol. O Sol, cada dia que passa, ele vai perdendo a sua força, por mais que a gente não perceba. Ele vai perdendo a sua força. Os animais, o animal, a não ser o hambúrguer do McDonald's. Você colocar o hambúrguer do McDonald's em cima da mesa, ele não estraga, ele vai ficar lá, entendeu? Bobear, o plástico estraga e o hambúrguer não estraga, tá? Atualmente a teoria da evolução é defendida por poucos cientistas realmente qualificados. E por que a teoria da evolução é uma teoria? Porque não pode ser provada. Porque se pudesse ser provada, seria o que? Uma lei, tá? Até hoje não se encontraram fósseis de espécies intermediárias que suportem a teoria evolucionária. Então eles ficam procurando esse tal do elo perdido. Quando que teve essa migração, por exemplo, do macaco para o homem? Como que aconteceu isso, né? E parou. Hã? E parou, né? Porque nem o macaco tinha jeito de poder se estragar. E aí por que os outros? Que é a grande pegada do planeta dos macacos, né? É aquela condição de um macaco que recebe uma condição lá de laboratório, aí ele começa a responder de uma maneira diferente. Por que os outros não evoluíram? Na verdade, o ser humano está repetindo dessa forma, virando grande animal. Todos os sistemas físicos deixados à sua própria natureza se deterioram. Qualquer coisa que você deixar parado, ele estraga. Qualquer coisa. Se você deixar um carro parado, daqui a 2, 3 meses, dependendo, você vai ligar e não tem bateria. Se você deixar o carro parado, sem rodar, com 4 pneus novos de marca, e você pegar ele daqui a 2 anos, o pneu está todo deformado. Isso acontece comigo e com você também. Fica sem fazer um exercício físico, fica sem uma alimentação saudável, vai ver o que acontece. Vai ver o que acontece. Fica sem nutrir o espírito. Ô professor, sou pastor. Tenta comer um hambúrguer do McDonald's. Tenta comer um hambúrguer do McDonald's. Não, dá para comer, dá ainda. Agora vive só disso que você vai ver o que acontece. Então todos os sistemas físicos deixados da sua própria natureza se deterioram. Voltando ainda à relação da saúde. Se você acha que a sua idade, ela não vai chegar nunca na minha idade, você está enganado. Se você acha que você pode fazer o que você quiser,
Você pode comer o que você quiser. Você pode dormir mais ou menos como você quiser. Não fazer nada de exercício físico, que você achar que está tudo lindo e maravilhoso. A conta chega. Entendeu? A conta chega. Cartão de crédito e banco, a conta chega. Governo, dívida ativa. Estava lá, entrou, chegou uma cartinha. Aí eu peguei a cartinha, fui olhar. A empresa que a gente tinha, 2018 ficou sem fazer não sei o que lá, tal, estão cobrando R$2.000. Não adianta você discutir com a Receita Federal. Parcela e paga. Parcela e paga, é a melhor coisa. Todos os sistemas físicos deixados sua própria natureza se deterioram. Essa é a segunda lei da termodinâmica física. Nada pode se manter em sentido contrário a essa lei, a não ser por um poder antagônico que sustente o universo e mantenha a vida. Qual que é a única forma de quebrar uma lei como essa que o próprio Deus criou? O próprio Deus. A gente vê, por exemplo, Moisés subindo e ficando 40 dias e 40 noites lá no monte, ficou sem comer e sem beber água. Não há como você ficar sem beber água 40 dias, a não ser que seja uma designação divina de Deus. A teoria da evolução, inclusive, tem um pastor que morreu agora aí, né? Ele decidiu fazer um jejum igual de Jesus, não tem problema nenhum com isso. Mas se ele morrer... Eu vi na internet, um cara tentou fazer um jejum de 40 dias, aí morreu. Não sei. Eu sei que ele tentou e morreu. Tá? Todos os sistemas físicos, já falei, a teoria da evolução afirma que a matéria existia previamente, o que é incompatível com as recentes descobertas sobre a origem temporal do universo. Então, o que a teoria da evolução fala é que havia uma matéria antes, um material antes, que Deus ele faz. E é interessante, eu estou fazendo um estudo num livro, ainda está meio nebuloso para mim, meio complicado, em que Deus ele cria algumas coisas do nada, e outras coisas ele cria a partir da matéria criada. Então, o ser humano, por exemplo, é criado a partir da matéria criada, do pó da... A mulher é criada a partir da costela de Adão, que foi criado do pó da terra. Mas quando você vê, por exemplo, a criação de céus e terra, ele cria a partir do nada. Então, no hebraico, você consegue identificar pela palavra se foi criado a partir do nada ou a partir do tudo. Imagina que legal se a gente soubesse todo mundo hebraico, que legal que ia ser. Só Deus, né? Hã? Não precisa não. Português mesmo. O salto genético. J.A. Thompson propôs uma teoria revolucionária curiosa. O homem teria surgido em um salto genético, nascendo súbita e inexplicavelmente, transformado dos primatas para o homem. Simplificando, um casal de macacos gerou um ser humano, que essa é a ideia do salto genético deles. No caso, teriam que ser gerados dessa forma estranha, tanto o homem como a mulher, mas não é. Enfim, cada um acredita naquilo que, para que Deus o preparou. E aí, seja o céu dos bichinhos, seja a teoria da evolução, que o cara acha que 2 pitbull vão ter relação sexual, e aí nasce uma girafa, entendeu? Porque o pensamento é esse. Nasce algo fora do contexto. Cada um crê no que crê. Não é para você criar confusão, não é para você arranjar discussão com ninguém. Se alguém perguntar para você o que você acha a respeito disso, você fala. E se não perguntar? Fica fechada a sua boca. Porque as pessoas elas têm que ser convencidas pelo Senhor a ouvir aquilo que você está falando, senão você está jogando pérola aos porcos. Para finalizar, Efésios 2:10. O que foi? Nesses 4 minutos ainda dá tempo de fazer a segunda pergunta. Não, a segunda pergunta é muito longa. Se eu fizer isso, eu vou impedir que você coma um bolo que a Rô fez. Entendeu? Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas o cara acredita que é do macaco. Deixa acreditar. Não briga com ninguém. A nossa fala, ela tem que ser uma fala de amor, sem força nem violência. Nós temos que ter sabedoria em falar com as pessoas. Se a pessoa ela não entende aquilo, não adianta você ficar bravo, não adianta você querer dar murro na mesa, não adianta você querer xingar, chamar de burro, falar que vai para o inferno. Pior coisa, chegar uma vez e falar assim, você não acredita? Então vai para o inferno. Não faça isso. Porque antes você era igual.
Pior. Pela lei de Deus. Ou pior? Próxima pergunta vai ser: quais são as obras da providência de Deus? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome e agradecemos pelo Teu amor e cuidado. Queremos, Pai querido, colocar nas Tuas mãos o nosso coração, que nós possamos cada vez mais acreditar e crer na Tua doce e maravilhosa provisão e cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.